Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes e continuando o nosso bate-papo sobre saúde mental, já falamos de depressão, já falamos de ansiedade e olhando o tempo inteiro para as nossas crianças e adolescentes. E hoje eu trago uma convidada do meu coração, Bruna, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cia, é uma honra estar aqui. Que gostoso, muito bom. A Bruna, ela é psicóloga com mais de 10 anos de experiência, especializada em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Atualmente atende adolescentes e adultos com transtornos de humor e personalidade, auxiliando na habilitação e reabilitação de habilidades cognitivas e emocionais. Que alegria ter você aqui no nosso podcast falando de saúde mental. E aqui nós falamos de mentes brilhantes. Nossas mentes brilhantes, crianças e adolescentes, mas tem mentes brilhantes crescidinhas já também, né? Temos. E quando a gente pensa nas nossas crianças e adolescentes, a gente foi entendendo que para fechar com chave de ouro nosso Setembro Amarelo, a gente precisava falar de saúde mental dos pais, da família. Criança e adolescente saudável emocionalmente, criança e adolescente regulado emocionalmente, só é possível se tiver pais regulados emocionalmente. Então eu trouxe aqui uma super especialista em adultos para contar um pouco pra gente sobre saúde mental nessas mentes brilhantes crescidas que também sofrem, né, Bru? Conta um pouquinho pra gente sobre, enfim, essa incidência, né, de ansiedade, de depressão, desse sofrimento que a gente vem, enfim, acompanhando nos adultos e que junto com esse sofrimento, me parece que a gente tem conseguido olhar melhor pra saúde mental, não? Com certeza. Tá. Eu atendo adultos, então, com transtorno, sem transtorno, mas muito com sofrimento. Esse sofrimento, se a gente pega os pais das mentes brilhantes, se eles estão em sofrimento junto com uma criança que está em sofrimento porque ela não sabe o que fazer, como resolver os problemas, como se adaptar a situações mais diversas, aí você pega um pai que provavelmente de uma mente brilhante, um pai e uma mãe que tem um fatorzinho genético aí, que ele também aprendeu, também com muita dificuldade na vida infantil, enfim, enquanto ele era criança. Ele aprendeu com muita dificuldade a resolver os problemas, a se autorregular. Como que ele chegou na vida adulta? E aí ele sentiu todos os prejuízos dessa vida, dessa infância, e agora nessa vida adulta, e agora ele tá com uma criança pra ajudar. Sim. E aí chegou esse pai e essa mãe pra mim e fala, e agora? Eu não tenho. O que eu aprendi foi a me reprimir. O que eu aprendi foi que eu tenho que ficar quieto. O que eu aprendi é que mesmo com os prejuízos eu tinha que me virar, eu tinha que fazer sozinho. Só que eu não quero fazer isso com meu filho. Só que é uma pessoa que vem com um pouquíssimo repertório para ajudar essa criança também. Sim. E aí, como que ele vai ajudar essa criança? É essencial trabalhar o desenvolvimento de habilidades na vida adulta também, para que ele consiga ajudar essa criança. Dá tempo de aprender, tá tudo bem não ter aprendido na infância, né? É um privilégio, claro, ensinarmos para as nossas crianças e adolescentes. Mas se chegamos aqui na vida adulta, sem essa oportunidade, que então seja agora, né? Quando você traz esse olhar dos pais em terapia, preocupados com seus filhos, isso não caracteriza uma orientação parental. São duas coisas distintas, né? Conta pra gente um pouco o que é orientação parental do que é terapia, na verdade. A terapia, na verdade, a gente vai trabalhar como foi a sua infância, como você aprendeu. E agora, o que isso significa pra você? Tá. O que você está sentindo hoje a respeito disso? Vamos construir uma nova forma de lidar? A orientação parental também vai investigar algumas coisas dessas, vai investigar algumas informações, mas vem de um caráter muito mais de treinamento, de ensino de habilidades, tanto para os pais como para as crianças, para eles desenvolverem na criança. Na terapia, não. O foco é o adulto. O que ele sentiu, o que ele carrega de lá de trás, que ainda está pesando nele, que ele não conseguiu reestruturar. E aí a gente vai
vai elaborar outras formas de interpretar, reestruturar e outra forma de agir no mundo que corresponda muito com a essência dele, para que ele consiga agir diferente com essa criança e em todo o ambiente que ele tá, né? Muito bom. Eu tenho percebido quando eu encaminho, por exemplo, uma criança pós-avaliação neuropsicológica, encaminho para orientação parental ou para mentoria de famílias de crianças com TDAH, muitas vezes a família que não consegue colocar as estratégias da orientação parental em prática realmente é porque tem dor tão profunda que o impede, que o impossibilita. E aí, nesse momento, a gente encaminha para psicoterapia. Então, talvez por esse lugar aí que você tem trazido pra gente, né? A psicoterapia não é para aprender a habilidade de pai e mãe. Claro que vão falar também dos filhos, né? Mas é um lugar para falar de si, como indivíduo, né? E eu fico pensando muito, você que está aqui no nosso episódio de hoje, para entender sobre regulação emocional de adultos, ou seja, para você, e agora não vamos falar do seu filho, que é a tua joia mais preciosa, que é o que a gente tem de mais lindo e importante no mundo. Porém, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois você socorrer quem está ao seu lado. Então, mesmo amando incondicionalmente o seu filho, se você não se cuidar, se você não olhar para si, o seu filho que ficará desassistido. Tem ideia da importância, portanto, do teu autocuidado? Eu percebo, Bru, que os pais priorizam, obviamente, o cuidado dos filhos, né? E se cobram potencialmente. Me parece que tem falta de algo como compaixão de si, né? Conta um pouco pra gente sobre autocompaixão, sobre como isso pode ser um lugar também de conforto pros adultos pais, enfim. Você sabe, se que eu atendo muitos pais, adultos, né, enfim. E aí eles vêm pra mim e falam assim: porque eu vou fazer tudo pelo meu filho. Eu pensei, eu já percebi. Eu preciso largar meu emprego, eu preciso fazer isso, porque eu preciso agora cuidar do meu filho. E aí eu viro pra eles e eu falo assim: você vai fazer isso por eles ou por você? Porque no fim das contas, o que acontece depois, né? Aí o pai e a mãe entram num funcionamento. Eu faço tudo por ele, eu me desgasto por ele, olha o esforço que eu faço por ele. E aí ele espera de volta alguma coisa muito específica, que, de forma geral, a gente não pode esperar de ninguém. Sim. Só que daí a gente espera da criança. E depois que eu larguei o meu emprego, depois que eu fiz tudo que eu achava que eu deveria fazer pelo outro, eu espero que ele me dê aquele retorno. Meu filho não me deu aquele retorno. Parece que acabou toda... Nossa, minha vida acabou, meu filho, ele não reconhece... Ingratidão, como né? ele é ingrato, exatamente. Ele não reconhece tudo que eu faço por ele. Só que, na verdade, não é que ele não reconhece. Ele tem uma vida e você tem a sua. Pesado isso, hein? Meu Deus do céu. E aí, como que você abre mão da sua vida... E depois você ensina o seu filho a cuidar da vida dele também, a fazer as coisas por ele também, e não só ficar esperando de que alguém faça alguma coisa por ele, alguém resolva um problema por ele. Então, e aí eu faço esse movimento, então vamos olhar para si. Você está fazendo tudo isso pelo outro, pela sua família, pelo seu filho. O que você faz por você primeiro? E aí vem muito esse movimento de eu não sei o que eu faço por mim. E aí que começa todo um movimento, uma desestrutura mesmo, assim, de... Eu preciso olhar lá para trás e falar, tá bom, tudo que eu abri mão de mim, quais eram os meus sonhos. Às vezes as pessoas não conseguem nem reconhecer quais eram os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, porque se conecta tanto com a necessidade do filho e da família, e não consegue mais reconhecer os seus desejos. Sim. E aí a gente entra nesse movimento de autocompaixão. De vamos olhar para si, vamos olhar por que eu fiz todo esse movimento. Vamos parar de jogar tudo em cima do outro, porque tem um movimento seu aí. O que você queria
fazendo esse movimento? O que você queria quando você parou de fazer tudo pra si, fazendo pelo outro? Será que era só fazer pelo outro mesmo? Tá. Então, tudo bem. Então, vamos reconhecer que não era só fazer pelo outro. Eu queria alguma coisa em troca também. E vamos olhar agora para as nossas necessidades. Esse movimento de olhar para as nossas necessidades é um movimento de autocompaixão. Tá. Vamos olhar para minha necessidade. E aí, reconhecer todas essas necessidades. E agora sim, agora eu vou seguir um caminho em busca da realização das minhas necessidades, sem projetar tanto nos meus filhos. Tá. Isso é puxado, né? Principalmente porque quando a gente pensa, por exemplo, em crianças neuroatípicas, pais de crianças com TDAH, pais de crianças com transtornos de aprendizagem, claro que são pais que precisam se dedicar muito, e vocês que estão aqui me acompanham sabem o quanto eu responsabilizo vocês pela melhora das mentes brilhantes. Vocês sabem que eu faço sim o tempo inteiro essa caminhada com vocês, de dizer que vocês precisam ser pais cientistas, precisam estudar, precisam entender, conhecer. Só que a gente vai precisar trabalhar num equilíbrio, né, Bruna? Porque eu vou entender essa mente brilhante, eu vou entender as necessidades dele, eu vou amparar, eu vou acolher, e o que vai sobrar para mim e de mim, né? Como é que esses pais podem perceber, se a gente pudesse pensar em alguns sinais de sobrecarga emocional, ou até física, ou ambas, né? Para que seja um checklist, assim, opa, isso aqui, acho que eu percebi em mim, isso aqui também, pra gente entender o melhor momento, então, da gente procurar ajuda mesmo. Eu acho que um dos principais sintomas, e principalmente hoje, né, com a nossa rotina, e que as crianças têm uma agenda muito cheia, junto com a dos pais também. Sim. Se a gente perceber, vamos para uma coisa mais prática. O tempo da minha semana, eu não tenho um tempo para fazer uma atividade física para mim. Tá. Para sentar e me alimentar minimamente bem. Eu não consigo deitar mais ou menos no mesmo horário ali para ter o meu horário de descanso. São sinais de alerta importantíssimos nesse primeiro passo, assim. E nem é uma questão muito emocional, mas é uma questão de vida prática que, a longo prazo, vai impactar. Então, antes de impactar, olha a vida prática. Como que tá esse funcionamento durante essa semana. Depois que passou por esse processo, enfim, você percebeu que você tá muito cansado. Tristeza, gente. Muito apático, sem conseguir ter uma reação. Seu filho tá falando com você, você não tá conseguindo prestar atenção. Você tá numa conversa com seu marido, você tá numa conversa com seus amigos, você tá conversando com seu filho. E você não consegue relaxar, você não consegue se divertir. São sinais de alerta para parar. Opa, eu estou passando por cima de mim em algum momento. Porque essa desconexão, em alguma hora, vai trazer sintoma. Sim. E se não trouxer sintoma emocional, vai trazer físico. E se não trouxer físico, o dia a dia vai chegar uma hora que não vai suportar. É sutil, né? Essa sobrecarga, o sinal da sobrecarga é muito sutil, né? Aquele sono que não é reparador, né? Demora para pegar no sono, e aí parece que eu sou mais noturno, na verdade, mas é porque eu não me permito relaxar. Enfim, tem um tantão de lugares aí que a gente precisa olhar, né? Agora, a demanda, você falou sobre crianças com agenda cheia. Consequentemente, nós adultos também. E aí, esses pais precisam lidar com o trabalho, precisam lidar com as suas agendas, precisam lidar com a agenda dos filhos. E aí, a semana de prova do filho, ele tem que ajudar. E aí, tem o trabalho para entregar. E aí, tem. Bom, as demandas são, né, gigantes, e isso tudo é real, é verdadeiro. Não é uma distorção, não é um exagero, né? Como é possível ter esse equilíbrio, porque sabemos que a linha do meio é a melhor, né? Precisamos buscar esse equilíbrio, mas em teoria, isso é muito bonito. Mas eu não sei se na prática eu tô trazendo a demanda de vocês. Eu sei que vocês estão pensando aí. Eu sei que o equilíbrio é bom, mas como? Já vou perguntar pra Bruna. Como eles podem encontrar esse equilíbrio? Como que essa construção do equilíbrio entre demandas 1000 do dia a dia para preservação, claro, da saúde mental? Prioridades. Então, assim, a primeira coisa, vamos estabelecer as prioridades, gente. Será que tudo é prioridade?
Não dá para achar tudo importante o tempo todo, entende? Sim. A gente tem que definir o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. Acabou a agenda, porque eu não posso fazer mais coisas do que isso daqui, senão eu não vou dormir, senão eu não vou comer e senão eu não vou descansar. Prioridades. Saber fazer escolhas. Então, a questão de prioridade vem muito envolvido com saber fazer escolhas. Ao mesmo tempo que eu escolho uma coisa, eu abro mão de outra coisa. E eu acho que talvez outro ponto muito importante é saber pedir ajuda. Gente, bombástico. Tá doendo aí, mas vai ficar melhor, tá? Calma. Só anota e pratica, calma. Pedir ajuda, gente. Não precisa dar conta de tudo, né? E assim, não só pra... mas meu marido também trabalha, minha mãe não mora aqui. Mas, assim, a criança é um ser participativo da casa. É óbvio que quando ele é muito bebezinho, ele não pode participar. Mas assim, depois de uma certa idade, ele pode colaborar. Então, a criança é um ser participativo. O pai também tem que ser participativo, enfim... ele é integrante, né? Ele é integrante, exatamente. Então, assim, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa falar, olha, isso daqui eu não vou dar conta. E tudo bem se a gente não der conta. E tudo bem se a gente adiar. E tudo bem. E tudo bem. Divisão de papéis, né? Exatamente. Você sabe que eu sou a chata que prega a rotina o tempo inteiro. E a hora que eu falo dessa palavra, eu acho que eles até dão pausa no vídeo. Eles nem vão assistir mais. Mas agora não sou eu que estou falando desse assunto, é a Bruna. Então, Bruna, por favor, discorra sobre o assunto, para eu não ser a única vilã dessa história. Eu falo. É assim, gente, rotina tem a ver com organização. Organização tem a ver com mente tranquila. É isso. Seja na vida de qualquer pessoa. Então, assim, você não precisa ter a rotina mais estruturada da face da Terra. Rígida, né? Rígida, exatamente. Mas você precisa de uma organização no seu dia. A criança precisa de uma organização. O adulto precisa de uma organização. Sim. Se a gente não sabe o que vai acontecer no passo seguinte, a nossa tendência é ficar mais ansioso. A nossa tendência é ficar mais em alerta. A nossa tendência é de ter dificuldade para relaxar. Então, assim, a organização precisa fazer parte da vida. Nessa organização e nessa rotina, nessa estruturação da rotina, como você, especialista em adultos, nessa galera que já tá cheia de crenças formadas sobre si, sobre o outro, né? Sobre seus papéis, que desempenham papéis fundamentais e que tem outras pessoas dependendo dele, né? Tem uma carga. Tudo isso acaba, obviamente, trazendo uma carga maior, né, Bru? Enfim, pro fortalecimento emocional e etc. Nessa agenda, nessa rotina que você está trazendo pra gente, na necessidade de estruturar essa rotina, qual é o papel que desempenha o autocuidado? Colocar lá no dia, né, alguma tarefa, algum momento que seja um momento para si mesmo. Por que isso é tão importante? É óbvio que todo mundo deseja, mas não sei se todos fazemos, né? Se a gente pudesse pensar em construir razões para investir tempo nessa construção de autocuidado, quais seriam essas razões? Eu preciso me conectar comigo. Eu preciso ter um tempo para me conectar comigo, para eu entender como eu estou funcionando no meu dia. Eu posso... Se eu não me conectar com o que está acontecendo dentro de mim, eu não vou saber porque eu agi de um jeito, porque eu respondi de outro jeito, porque que eu estou fazendo aquilo naquele momento. Não ter um momento para se conectar com você mesmo faz com que você haja no automático, faz com que você tenha reações explosivas, faz com que você saia do controle. E no final das contas, qual é o problema disso tudo, né? Vai vir um prejuízo. E aí depois eu vou ter que lidar ainda com esse prejuízo. Sim.
Então, assim, a gente, ainda mais nessa era, gente, que a gente tem tanta informação, tanto, tanta notícia, nós somos bombardeados de tantos lados que a gente não se conecta mais com o que a gente está sentindo. E se a gente não se permite se conectar com o que a gente está sentindo, a gente não vai permitir os nossos filhos também. Tá. E aí a gente não trabalha a expressão, e a gente não trabalha o desenvolvimento de o que a gente vai fazer com isso daqui que a gente está sentindo. Não, mas aí a gente vai lá, explode com um, explode com o outro, não consegue dormir à noite e a gente não sabe por quê. Sim. A gente pode pensar sobre quebrar de uma vez por todas essa ideia de ser forte. Em um episódio agora do mês Setembro Amarelo, onde nós falamos sobre a infância, eu falava sobre não ter a preocupação de criar filhos fortes, mas de criar filhos resilientes, né? Agora, para eu criar um filho resiliente, eu também preciso ser. Que direcionamento você daria para a construção dessa resiliência em adultos que são pais? Não que a vida de pai e mãe seja uma tortura, mas existe uma demanda maior, né, Bruna? Não tem como a gente negar. Então, como ser mais resiliente sendo adulto, ou seja, já tem demanda de gente grande, e também sendo pai e mãe, que tem uma demanda do outro também dependendo de mim? Sim, para ser resiliente, nós temos que ter consciência do que está se passando dentro da gente. Tá. Então, o que foi falado no outro episódio de nomear o que eu estou sentindo, diferenciar o que eu estou sentindo, faz parte de um processo que a gente precisa depois de nomear, que é tolerar o que eu estou sentindo, sem fazer com que essa sensação, essa emoção desagradável que eu estou sentindo, piore as situações do lado de fora. Tá. Então, o que eu vou fazer com essa emoção desagradável para que eu não piore as situações do lado de fora? Porque a situação do lado de fora é caótica, com toda a rotina, com a criança, enfim. Eu tô sentindo tudo isso, para onde eu vou? Eu vou conversar com a minha mulher, eu vou conversar com o meu esposo, eu vou procurar uma terapia, eu vou elaborar isso daqui que tá acontecendo dentro de mim. E aí, eu vou mostrar pra criança que ela também pode sentir, que ela também pode tolerar e que ela também pode parar e pensar antes de agir. E no fim, a resiliência é isso. Não é você não sentir, não é você passar como se fosse um Buda por todas as situações. É você sentir e você conseguir tolerar, parar e pensar antes de agir. Muito bom. Muito bom. Dá pra ficar até amanhã aqui? Bru, muito obrigada. Saúde mental é assunto sério. E quando eu, enquanto neuropsicóloga da infância e adolescência, eu preciso olhar para a saúde mental dos pais que estão aqui com a gente, para que eu também consiga preservar a saúde mental das crianças e adolescentes, né? Então, muito obrigada pelas suas contribuições, pelo teu olhar amoroso e pelo teu direcionamento. Tenho certeza que tem gente mais forte aí, não é? Obrigada para vocês também e até a próxima.